de Deus. Amém, querido? Então, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 4, versículo 23 até o versículo 31. Nós vamos pensar sobre uma oração missionária. É interessante, irmãos, que à medida que o Espírito de Deus vai trabalhando na nossa vida, a palavra de Deus vai transformando o nosso coração, isso vai afetar todas as dimensões da nossa vida, inclusive as nossas orações. Né? Você começa a perceber, quando Deus está trabalhando num coração, pela palavra, essa pessoa começa a orar pelos perdidos, ela começa a orar pela causa missionária, ela começa a orar para coisas fora dela mesma. Né? É óbvio que nós devemos orar pelas nossas demandas, Jesus disse que nós devemos fazer isso, mas até a oração que Jesus ensinou, ela começa com os interesses de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome. Na segunda parte da oração que Jesus ensinou, ele faz a gente nós voltarmos os nossos olhos para aquilo que nós precisamos de verdade, o pão, o perdão e a proteção. Então, à medida que Deus vai estabelecendo o senhorio dele no nosso coração, isso vai mudar todas as dimensões da nossa vida, inclusive as orações que fazemos. E essa passagem que nós vamos ler aqui, ela nos fala de uma oração de fato missionária, alinhada com os propósitos de Deus, com os propósitos eternos de Deus. Diz o texto, Atos capítulo 4, a partir do verso 23 até o verso 31. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo os que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém? Palavra do Senhor para as nossas vidas. Uma vez soltos, diz o versículo 23. Esse é o contexto. No capítulo 3, Pedro e João vão ao templo, ao lugar de oração, e ali se deparam com um coxo, alguém sentado, alguém aguardando uma esmola, mas eles oferecem não algo momentâneo, mas eles oferecem a solução. Não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Levanta em nome de Jesus. O que é que nós temos? Quem nós temos? Quem é o centro da nossa vida? Quem é o Senhor da nossa vida? É isso que nós podemos oferecer, e é isso que vai fazer, e é Ele que vai fazer toda a diferença. Ontem à noite, depois do tempo de oração aqui, eu chegando em casa mais tarde, me deparei com um homem gritando ali perto do campo de São Bento, um grito de desespero. E eu e Graciane, a gente ficou naquela guerra e voltamos ali, oramos com ele, falamos de Jesus. Eu queria até abrir um parênteses aqui, meu irmão, nós estamos aí entrando num período de baixa temperatura e há muitas pessoas em situação de rua. Eu queria desafiar você a trazer aquele seu agasalho, a trazer um cobertor,
Nós queremos até o final do mês distribuir a muitas pessoas nesse momento com frio. Eu estou vendo alguns agasalhos aí, né? Nós estamos vivendo a fase do remember, da recordação, né? E nem me lembrava que eu tinha esse casaco aqui. Mas talvez há alguns lá que você não está usando mais e nem vai usar mais. Traga para a igreja. Procure o Ministério Diaconal da igreja ou o Ministério de Evangelismo. Nós queremos distribuir porque há pessoas, realmente a temperatura tem baixado demais, muita gente resfriada, né? E há pessoas que estão nessa situação de rua. Eu queria fazer esse apelo para a igreja. Nós queremos abençoar essas pessoas, queremos levar a palavra, mas queremos também aquecer essas pessoas. Então, tragam um cobertor, tragam um agasalho. Até o final do mês a gente quer fazer essa distribuição o quanto antes, né? Porque a temperatura tem baixado bastante. E olhando para aquele homem, a gente vê o desespero. E nós temos uma palavra, nós temos uma autoridade que nos foi dada no Senhor. As pessoas passando, olhando, não entendendo, e a gente orando, clamando. Cada um de nós tem a oportunidade de ministrar a pessoas durante a semana. E quando nós falamos da esperança que temos em Cristo, da vida nova que recebemos. Pedro e João fizeram exatamente isso no capítulo 3, e o resultado disso é que eles foram presos. Eles foram presos. No capítulo 4, nós temos aí, do versículo 1 até o 22, o relato da prisão e da soltura deles. Eles saíram, e eles, antes de saírem da prisão, eles foram ameaçados. Eles foram ameaçados para que eles não pudessem mais falar. Mas eles declararam no versículo 20, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Vimos e ouvimos, ou seja, eles eram testemunhas. Nós também somos testemunhas, nós temos visto e ouvido, louvado seja Deus, nós temos experimentado uma pessoa que mudou a nossa história. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, encarnado, que veio para destruir as obras do diabo, que veio ao nosso encontro, que nos alcançou, que nos transformou, que tem nos transformado e que nos enviou a esse mundo. Nós não podemos parar na transformação, nós temos que levar adiante essa palavra e essa mensagem. E eles então disseram, nós não podemos deixar de falar. Meu amado, quando tem alguma coisa que aquece o seu coração, você fala. Quando tem algo que toma a sua mente, toma a sua afeição, você fala. Né? Às vezes você conquistou um imóvel, você conseguiu adquirir algum bem que você sonhava, você fala, você extravasa a sua gratidão. Mas nós temos alguém maravilhoso, supremo, o bem maior. Nós temos a água da vida, nós temos o pão vivo que desceu do céu. Por isso esses homens estão tomados dessa alegria. As suas afeições foram capturadas pelo amor de Jesus. Eles andaram com Ele. Eles ouviram, vinde após mim, e eu vos farei. Um processo contínuo, pescadores de homens. Eles viram o que Cristo fez na cruz, eles viram que Jesus foi sepultado, mas eles o viram também ressurreto. Eles ouviram a promessa, fiquem na cidade, vocês vão ser revestidos de poder, eles aguardaram, eles foram revestidos e foram enviados ao mundo. E agora, quando eles são ameaçados, queridos, isso não faz nenhum sentido para eles. Isso não altera em nada a grandeza do conhecimento que eles tiveram, por isso eles declaram no verso 20, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Versículo 21, eles são ameaçados, eles saem. O versículo 22 diz, o homem que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. O texto está dizendo, olha, algo aconteceu inequívoco, valeu a pena passar por essa privação, porque a glória de Deus se manifestou. Agora eu quero chegar na oração do texto que nós lemos. Perceba, irmãos, uma vez soltos. O que isso significa? Que eles poderiam sair daquele lugar e poderiam ir para qualquer canto do planeta, para qualquer lugar. Poderiam, inclusive, voltar à velha vida, poderiam voltar à pesca, porque eles eram empresários, são ex-empresários da indústria
da indústria pesqueira, né? Eles tinham ali uma empresa, eles poderiam fazer o que quisessem, mas o texto diz, uma vez soltos, eles procuraram os irmãos. Isso nos fala sobre as prioridades deles. O que é que nós fazemos com a nossa liberdade, com o tempo que nós temos livre, onde nós investimos ou onde nós investimos? Eles procuraram um ambiente de comunhão. E o texto vai dizer que eles tiveram a oportunidade de compartilhar o que eles vivenciaram. Isso acontece conosco quando nós nos ajuntamos, a igreja está espalhada durante a semana, você está sendo testemunha de Jesus no seu trabalho, na faculdade, no seu dia a dia, aí chega no domingo, a gente se reúne para nos fortalecermos no Senhor, porque a nossa missão é no mundo. E eles procuram os irmãos e vejam o que acontece no verso 23, e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Eles abrem o coração, eles compartilham o que eles viveram. Agora, irmãos, qual foi o resultado desse compartilhar? O que a igreja fez? Na verdade, o que a igreja precisa fazer? O texto vai dizer que eles levantaram a voz a Deus. Uma oração missionária. A igreja foi chamada para levantar a sua voz a Deus. Eles não estão aqui dizendo, olha, como nós estamos desapontados porque nós ouvimos o chamado de Jesus. Nós largamos tudo para servir ao Senhor e nós paramos dentro de uma prisão. Em nenhum momento nós vamos encontrar murmuração, reclamação aqui. Em nenhum momento eles estão dizendo que estão arrependidos de terem se lançado nas mãos de Deus, para o reino de Deus. Não. O texto vai dizer que eles erguem a sua voz. Eu queria chamar a sua atenção para o alvo dessa oração, o foco dessa oração. E o foco dessa oração está na Trindade. O foco dessa oração está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deus está nos chamando a olharmos para Ele, para a sua grandeza. O que vai nos manter na missão é a certeza de quem Deus é a certeza de quem Jesus é na nossa vida, e a certeza do que o Espírito Santo é e faz na nossa vida. O primeiro atributo que eles reconhecem, nessa oração eles se voltam primeiramente para o Criador, e eles dizem, Tu, soberano Senhor. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos prostrados, muitas vezes nós estamos abatidos porque nós desconhecemos ou nós não queremos nos aprofundar na soberania de Deus. Há pouco conhecimento da soberania de Deus. Esses homens estão nos ensinando a olharmos numa outra perspectiva, até mesmo para as nossas privações. Eles estão saindo da prisão. E quando eles levantam a voz, eles estão dizendo, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Quando nós oramos, nós estamos falando com aquele que fez o céu, a terra e tudo o que nele há. Quando nós oramos, nós levantamos a voz como igreja ao soberano Senhor. Eles estão saindo da prisão, eles foram ameaçados pela liderança judaica, eles fazem parte desse povo, mas os olhos deles estão acima. Eles conseguem olhar para o alto, para o trono. Como igreja, nós somos chamados a olhar para o trono quando orarmos e cremos naquele que é soberano sobre todas as coisas, inclusive soberano sobre a prisão deles. Quantas vezes nós entramos em crise, irmãos, quando vem a dificuldade financeira? Quantas vezes entramos em crise quando ficamos doentes? Quantas vezes ficamos em crise quando uma situação foge do nosso controle? Deus está nos chamando a olhar para a sua soberania, para a sua grandeza, para a sua majestade. Eles saem da prisão e diz, Tu, soberano Senhor. Nós só entramos ali porque o Senhor deixou, e nós saímos dali porque o Senhor nos tirou.
Não, a nossa vida não está nas mãos do sinédrio. Não, a nossa vida não está na mão do imperador romano. A nossa vida está nas mãos do soberano Senhor que fez os céus e a terra. Nós fomos formados por Ele. Nós não somos fruto do acaso. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Ele é soberano. E é interessante que eles citam o Salmo 2 nessa oração. Eles dizem no versículo 25, disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi. E eles citam o Salmo 2. Quando Davi diz que todas as nações, os reis da terra, iriam se levantar contra o Senhor e contra o seu ungido. E eu quero deixar uma tarefa para você nessa semana. Leia o Salmo 2 em casa, com calma. E você vai ver que é muito interessante. Esse é um salmo messiânico. As nações se enfurecendo, se agitando contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí no versículo 4 diz assim, que Deus acha graça, Deus se ri deles, porque o Senhor já estabeleceu o seu rei, é isso que o Salmo 2 diz, o seu rei é o seu filho. O texto termina o Salmo 2 dizendo assim, beijai o filho, para que ele não se irrite e a ira dele o alcance. Se refugie no Filho, o Filho é Jesus Cristo. As nações se levantam, mas Deus já tem a sua resposta. Obrigado, meu irmão querido. A resposta de Deus é o seu ungido. A resposta de Deus para mim e para você, que nascemos separados dele, é Jesus Cristo. A resposta de Deus para nos aquecer, nos dar esperança nesse mundo é Jesus Cristo, o seu Filho, o seu ungido. Ele foi morto, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. É por isso que esses homens disseram, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque eles viram Jesus sendo entregue, mas eles viram Jesus vencer os grilhões da morte. Louvado seja Deus. Quando nós oramos pela obra missionária, nós precisamos considerar a soberania de Deus, confiar na soberania de Deus. Em segundo lugar, eles voltaram os seus olhos para o Salvador. Eles fizeram uma conexão com o Salmo 2, com aquilo que estava acontecendo nos dias deles. Eles disseram aí no versículo 27, porque de fato, ou seja, o cumprimento do Salmo 2, de fato, nesta cidade, onde eles estavam, em Jerusalém, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungis. Eles estão reconhecendo a soberania de Deus, do Deus Criador, e a soberania de Deus em toda a história. Aquilo que Davi profetizou lá no Salmo 2, 1000 anos antes, se cumpriu diante dos olhos deles. As autoridades se levantaram contra o ungido, contra o santo servo Jesus, a quem ungiste, o Cristo, o Messias. Mas há um para quê no versículo 28. Por que Deus permitiu isso? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Louvado seja Deus. Sabe por que nós podemos ser salvos? Porque o Messias, ele foi enviado pelo Pai para cumprir um propósito eterno. A salvação, a cruz, não é um puxadinho depois de Gênesis capítulo 3. Deus não foi tomado de susto quando os nossos pais pecaram. O sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo, querido. Pedro e João estão dizendo, olha, esse movimento todo aí, de gente se levantando, de gente que perseguiu o Senhor, de pessoas que o crucificaram, eles fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. A salvação do perdido foi planejada na eternidade. A tua salvação, a minha salvação. Por isso, meu amado, quando você orar pela obra missionária, reconheça a soberania de Deus. Reconheça que o plano da redenção, para o qual Deus te chamou a comunicar, a pregar, foi um plano eterno. Louvado seja Deus. Nós não estamos falando de algo incapaz,
que não é capaz de mudar a história. Nós estamos falando do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós estamos falando da obra que Cristo fez em nosso lugar. Ele voluntariamente se entregou, Ele escolheu a cruz, Ele escolheu os cravos. Ele diz, olha, ninguém tira a vida de mim, eu espontaneamente a dou, para que possa reassumir. Louvado seja Deus. Esses homens estão saindo da prisão com o coração cheio de alegria, porque eles reconhecem a soberania de Deus, eles reconhecem o plano eterno de salvação, mas em terceiro lugar, eles voltaram os seus olhos para o Espírito Santo. Se eles começam exaltando a soberania de Deus na criação, depois eles focam na obra da redenção, eles terminam essa oração reconhecendo que há uma capacitação que a igreja precisa receber para ser testemunha nesse mundo. Realmente não é fácil, querido, ser ameaçado. Verso 21 diz, depois ameaçando-os, o soltaram. Não é fácil. Não é fácil conviver com a adversidade. Me lembro, na Ponta da Areia, nós tínhamos uma família que morava em frente ao local do culto, e às vezes a gente estava ajoelhado, orando, daqui a pouco entrava um cabeção de negro lá dentro da igreja. As pessoas paravam o carro e eles começavam a xingar. Realmente não é muito agradável. E um dia pela manhã eu estava ali me preparando para o culto, e aí a gente deixava as coisas montadas para a noite, e indo para casa eu olhei no chão, tinha um versículo da caixinha de promessa. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Tinha acabado de ouvir um monte de xingamento. Esses homens estão debaixo de ameaças, mas eles não abrem a sua boca para reclamar da vida. Eles não estão abrindo a sua boca para dizer, olha, nós precisávamos de uma melhor sorte como igreja, afinal de contas, nós fomos chamados por Jesus. Eles estão dizendo no versículo 29, agora, Senhor. Eu queria, irmãos, que nós fechássemos esse culto nessa manhã, fazendo essa mesma oração. Eu gostaria que Deus aquecesse o teu coração de tal maneira que você saísse daqui hoje dizendo ao Senhor as mesmas palavras de Pedro e João com os irmãos naquela oração. Eles disseram, agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Amém, irmãos? Nós precisamos pedir isso todo dia ao Senhor. Ousadia para falar da palavra de Deus, porque é algo espiritual. Você conversa com uma pessoa sobre qualquer assunto, a coisa flui, o fluxo natural da carne flui. Fala do time que viajou, do que não viajou, né? O que ficou de fora do torneio. Fala naturalmente. Mas quando você vai falar do Evangelho, às vezes é uma batalha. Por isso, eles sabiam disso. Por isso eles estão dizendo, Senhor, dá-nos ousadia. Olha para a ameaça deles e não nos deixe ficar calados, paralisados. Quais são as ameaças que você tem enfrentado? A ameaça da sua reputação? Às vezes é um ídolo do coração. Se eu falar de Jesus para essa pessoa, de repente ela não vai me aceitar mais como amigo dela. Eu estava na conferência de Atos 29, há 2 semanas, o pastor Alexandre foi também, o pastor Érico, o Lucas, veio lá de Florianópolis, e ali estava o pessoal que trabalha nas universidades, na GRU, né? E um jovem que é um missionário, ele falou assim, o grande problema não são os professores. A gente acha que a crise dos nossos universitários são os professores, né, que talvez vão trazer alguma filosofia de vida contrária ao Evangelho. Não, é o dia a dia, é o convívio com os amigos. São as festas, que às vezes o jovem fica intimidado e fica com vergonha de dizer, não, eu não vou. Porque ele quer ser aceito. Porque ainda há um ídolo no coração que é a sua reputação. Por isso que Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Isso é o Evangelho de Jesus, são as implicações do Evangelho. O Evangelho é aquilo que Cristo fez para nos reconciliar com o Pai, é uma notícia. Não tem a ver com aquilo que eu faço. Ninguém vai para o céu por aquilo que fez. Nós só podemos ir para o céu crendo naquilo que Jesus fez em nosso lugar. Mas existem os resultados do Evangelho, as implicações do testemunho. Isso aqui que nós estamos vendo.
É gente que está sendo ameaçada. E poderiam dizer assim, não, eu não vou aceitar isso. Vou ficar na minha, vou voltar para ser pescador. Tenho a minha empresa. Mas nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. A nossa alma está cheia. Essa glória faz parte da nossa vida. Esse evangelho poderoso mudou a nossa história. Eu era cego e agora eu vejo. Não tem como negar isso. Não tem como deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. É muito real. O Espírito Santo na minha vida é mais real do que qualquer pessoa que está aqui. É real. Não foi uma experiência fictícia, foi algo real. Nascemos da água e do Espírito. Fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Nosso pecado foi lavado no sangue do Cordeiro. O nosso nome está escrito no livro da vida. Como nós podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos? Mas eles nos ensinam que nós precisamos de ousadia. E quem é que dá essa ousadia? É o Espírito. O texto diz, enquanto estendes a mão, verso 30, para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus, enquanto nós vamos, Deus está operando. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém, querido? É a minha oração, que essa igreja pregue o evangelho com ousadia. Enquanto nós pregamos, enquanto nós servimos, que o Senhor estenda a sua mão e faça os sinais que Ele quiser fazer para a glória dEle. Porque Ele é o Senhor. Amém? Duas aplicações. A primeira, você crê na soberania de Deus. Querido, isso faz toda a diferença. Eu não sei o que você está atravessando na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde. Mas crer que Deus é soberano, isso traz descanso ao nosso coração. Sabe, meu amado, não vai chegar nada a você que Deus não permita. E aquilo que Ele permite, Ele vai junto com você. Não há tentação além da nossa força. Não há luta que Deus vai permitir que vai extrapolar aquilo que você pode. E Ele, junto com a luta, Ele provê livramento. Aqueles homens passaram porque Deus permitiu, mas eles foram tirados dali por causa da soberania de Deus. Você crê na soberania de Deus na sua vida, na sua salvação? O texto está dizendo, eles fizeram o que Deus já tinha predeterminado. Louvado seja Deus por isso. Em segundo lugar, você está disposto a pedir ousadia ao Senhor para ser a sua testemunha. Meu amado, nós já fomos enviados. Já fomos enviados. Você é um missionário. Se você nasceu de novo, você é um missionário. Na perspectiva missionária, só tem dois tipos de pessoas. Quem é campo missionário ou quem é missionário. Se você já foi alcançado pelo Evangelho, você já é um missionário. Em nome de Jesus. O que precisa acontecer é você exercitar a sua autoridade. E nós temos aprendido que se você não ocupar o seu papel, alguém vai ocupar. Se você não tomar as rédeas lá na sua casa, de orar pelos seus filhos, alguém vai fazer isso. Se você não tomar a direção de instruir a sua casa no Evangelho, orando, intercedendo, alguém vai fazer isso. E todo dia faz isso. E nós precisamos assumir a nossa autoridade. Olha, Senhor, para as suas ameaças e dá-nos autoridade. Em nome de Jesus. Eu queria fazer essa oração com a igreja. Você está disposto a fazer isso, a pedir isso ao Senhor? Você vai sair daqui hoje, amanhã você tem... Hoje ainda você vai lidar com pessoas. Hoje mesmo você vai se encontrar com familiares não crentes. Hoje mesmo você vai encontrar com alguns amigos que não conhecem o Evangelho. Amanhã nem se fala, na faculdade, na escola, no trabalho, onde você está. E que o Espírito Santo traga à sua memória a oração que você vai fazer nessa manhã. Senhor, me dá ousadia para pregar a Tua palavra. E enquanto nós pregamos, estende a Tua mão, Senhor, para a Tua glória, não para a nossa glória. Para que essas vidas vejam o Teu poder e se rendam a Ti. Reconheço que há um único Senhor soberano nas suas vidas. Se você quer fazer essa oração, pedindo a Deus ousadia, para que você seja uma testemunha ousada no Senhor, eu queria que você ficasse de pé agora. Nós vamos orar e depois nós vamos cantar mais uma canção. Em nome de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Há pessoas que estão caídas,
destruídas, falidas, não só financeiramente, mas falidas emocionalmente, com casamento falido, quebrado, corações despedaçados. E essas pessoas não estão só na Eritreia, essas pessoas não estão só em Mianmar, essas pessoas não estão só na Coreia do Norte, elas estão do outro lado da rua. Elas estão dentro da nossa casa muitas vezes. E nós temos palavra de vida, querido. Nós temos palavra de vida. Nós temos a vida de Deus, nós temos a autoridade do Senhor. Ele nos revestiu, Ele falou assim: eu envio vocês como ovelha no meio de lobos, mas eu vou revestir vocês do meu poder, o meu Espírito está presente na vida de vocês. E nós queremos pedir, Senhor, dá-nos ousadia, para nós sairmos da comodidade, para nós andarmos na contramão daquilo que o nosso coração muitas vezes quer, anonimato, sossego, descanso. Mas aqui ainda não é lugar de descanso, há um descanso preparado para o povo de Deus, aleluia. Um descanso eterno, mas aqui é lugar de missão, aqui é lugar de combate, por almas que estão se perdendo, perecendo, indo para o inferno, na cidade, no estado, no Brasil e nas nações. E qual é a resposta de Deus para esse mundo perdido? Uma igreja ousada em nome de Jesus. Qual é a resposta de Deus para um mundo esfacelado, polarizado como o nosso? Uma igreja unida, no mesmo propósito. Os irmãos perceberam que o texto diz que eles levantaram a voz em oração unânimes. Sabe o que é unânime? Um ânimo só, uma alma só, um propósito só, um espírito só. Uma igreja unida ao redor do Evangelho é uma máquina poderosa contra o inferno. Em nome de Jesus, nós vamos clamar ao céu agora. Coloque a sua vida diante de Deus. Diga: Senhor, me dá ousadia. Senhor, me dá coragem, me dá intrepidez. Olha para as ameaças, Senhor. Talvez você esteja vivendo ameaças. Talvez você esteja sendo afrontado, mas você, em nome de Jesus, não vai agir na carne, não vai revidar na carne. Você quer a ousadia do Espírito. A ousadia que vem do Espírito, a sabedoria que vem do alto, para destruir fortalezas e sofisma em nome de Jesus. Comece a clamar ao Senhor agora em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós clamamos, ó Pai, por ousadia, Pai, para a Tua casa. Nós clamamos por intrepidez, Senhor, para a Tua casa. Nós clamamos por desprendimento, liberalidade, generosidade, Senhor, em nome de Jesus. Livra-nos do egoísmo, Senhor. Livra-nos, ó Pai, do egocentrismo, Pai. Nós somos missionários de Deus na história. O Senhor nos enviou, Pai amado. O Senhor enviou Pedro e João, eles foram fiéis ao Senhor, pregaram para aquele coxo, ele foi curado, eles foram presos, eles saíram, não saíram reclamando porque apanharam, mas saíram te louvando, dizendo: soberano Senhor. Nós reafirmamos que cremos na Tua soberania, Senhor, na nossa criação, na nossa redenção e também na capacitação do Teu Espírito Santo. Nos rendemos a Ti, Senhor. Faz de nós instrumentos poderosos na terra, faz de nós instrumentos vivos na terra, Senhor, para a glória do Teu nome, para a expansão do Evangelho. Clamamos, ó Pai, pelas pessoas que estão na rua, em situação de vulnerabilidade. Eu me lembro do Paulo Sérgio, aquele homem que clamava ontem à noite: liberta aquela vida, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, usa-nos, ó Pai, para levar a Tua palavra e para aquecer essas vidas também, Senhor, para servi-los, ó Pai, com a palavra, mas também com as nossas mãos, para o louvor da Tua glória. Usa a Tua igreja, Senhor, até aquele glorioso dia que estaremos face a face com o Cordeiro. E aí não haverá mais missão, só haverá adoração, Senhor amado. Oh Deus amado, usa-nos, ó Pai, enquanto é dia. Jesus disse: a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Oh Deus, usa a Tua igreja, Pai amado, poderosamente, nesse tempo, Pai, até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, querido.